Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Não para de aumentar o número de denúncias sobre o abandono e violência sobre idosos. As contas e previsões são da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A associação considera que o aumento do número de denúncias demonstra que a sociedade está mais atenta ao problema, que se torna mais grave em época de crise em que as situações de desemprego se agudizam. Mas também é verdade, de acordo com a mesma fonte, que o número de casos de abandono e violência sobre idosos aumenta nas férias de verão, no Natal e na passagem de ano. Na semana passada, o Conselho de Ministros aprovou o diploma que prevê a criminalização do abandono de idosos. A estratégia para o idoso, que só, no entanto, vai ser votada na próxima legislatura. A resolução aprovada no dia 13 prevê a repressão de todas as formas de violência, abuso, exploração ou discriminação e criminalização do abandono de idosos. Estão ainda previstas medidas de proteção jurídica às pessoas idosas e em situação de incapacidade, não permitindo que terceiros se aproveitem desta condição. Por exemplo, o alargamento da indignidade sucessória, não permitindo que nos casos em que o herdeiro pratica algum crime de violência doméstica ou maus tratos, venha a receber a herança do idoso que maltratou. Hoje comigo tenho Manuel António Ribeiro para o habitual comentário. Manuel António Ribeiro, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Manuel António Ribeiro, abrimos este comentário com os recibos verdes. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. E trazíamos este tema porque é um tema que, apesar de ter havido ou de existir legislação que vá tentando combater esta forma de vínculo contratual, que uma boa parte das vezes que não corresponde à realidade, porque a partir do momento que haja um funcionário que cumpre o horário, que reporta ao seu superior hierárquico, que tem férias quando a instituição está de férias, automaticamente esse vínculo tem que ser um vínculo contratual, não pode ser recibos verdes, ou seja, é o designado falso recibo verde. Deveria haver um prazo limite para as empresas terem funcionários a recibos verdes, Manuel? Ou seja, se eventualmente esse funcionário continua a exercer funções na empresa, se eventualmente esse funcionário continua a ter digamos, um horário a cumprir, automaticamente esse funcionário tem que fazer parte da estrutura do quadro da empresa, ou um contrato a termo ou sem termo. Agora, aqui a questão, e era esse o assunto que gostava de abordar, tem a ver com o facto de hoje já há mecanismos de fiscalização ainda tenue, com poucos recursos, nomeadamente ao CT, só que o que se depara é que isto chega, estes processos, o funcionário recorre às instâncias, põe em tribunal e depois os juízes, a atitude de alguns juízes é que no ato de julgamento permite que haja um acordo entre a entidade patronal e o funcionário. Ora, é lógico que o funcionário chega àquela altura e prefere antes receber o que tinha direito do que eventualmente até ser a interpretação não penalizada. Só que há aqui um crime que é cometido, digamos, uma ilegalidade cometida pela entidade patronal, que fruto desse acordo, no ato de julgamento, é dispensada dessa punição. O que eu acho é que, a partir do momento que o processo vai a tribunal, é provado que existia um funcionário que estava a ser remunerado através de um vínculo nos falsos recibos verdes, então a patronal devia ser punida por tal, independentemente do acordo que eventualmente devesse ter com o funcionário em questão. Isto para que as entidades não só tivessem a percepção de que estão a ser monitorizadas e ser fiscalizadas e depois em tribunal, que é a instância máxima, não há perdões possíveis, e por outro lado também ser uma ação dissuasora para que as entidades elas próprias tomem a iniciativa, digamos, de
de poderem tomarem os procedimentos adequados, que é, eu se tenho um funcionário, que o funcionário está cá de manhã, desde manhã até ao final do dia, 5 dias por semana, com horários normalmente como os outros funcionários têm vindo, tem que fazer um contrato de trabalho com aquele funcionário e ponto, não é? Isto é até uma questão cultural. Queria também aqui acrescentar que, porque depois nós temos, e parece-me que é pertinente, que o facto de as empresas levarem e quererem continuar a conduzir para esse tipo de funcionário, para esse tipo de vínculo, é lógico que traz benefício para a empresa, porque quem acarreta com todos os descontos, com todos os impostos, é o próprio funcionário que passa o recibo verde e não a entidade patronal que a mesma devia ter. Por isso, aqui as entidades, todos os processos chegam ao tribunal, acho que, sendo provado que a empresa praticou, passou o recibo verde, ou um falso recibo verde, automaticamente devia ser punida. Embora também acho que o Estado podia ter aqui um papel mais fiscalizador, que é todas as declarações de que se eu passo uma declaração do IRS e ponho lá rendimentos uma única empresa, automaticamente se eu passo como recibos verdes, poderia ser, não quer dizer que seja um falso recibo verde, pode ter uma avença ou algo do género, mas se calhar uma grande porcentagem daquelas pessoas que na declaração de IRS aparecem lá um rendimento só com uma empresa, se houvesse uma fiscalização, se calhar eram detectadas muitos casos que as pessoas sujeitam-se a estarem recibos verdes porque não querem perder o emprego. O que é que deveria mudar nos recibos verdes, Manuel António Ribeiro? Os recibos verdes, primeiro, acho que a carga fiscal que eles estão sujeitos é uma carga exageradíssima, primeiro, por um lado. Por outro lado, acho que a lei, digamos, a última lei que saiu sobre a restrição aos recibos verdes, ela já é uma lei, digamos, razoável. Tem que ser aplicada. E para ser aplicada, tem que ser fiscalizada. E uma das coisas que falta aqui é a fiscalização. Porque o ACT, grande parte das vezes, só funciona por denúncia. Ora, aquele funcionário de duas hipóteses, eu sou funcionário, estou nesse quadro dos falsos recibos verdes, eu se vou denunciar a minha empresa, o meu caso, automaticamente no final o que é que eu vou ter? Vou perder o emprego. Ora, se for o ACT a fazer a fiscalização, e, por exemplo, com dados fornecidos pelo Ministério pelas Finanças, por exemplo, em que pega nas declarações e diz, bem, este senhor ou esta senhora tem estes rendimentos, o único elemento desta empresa, então vamos fiscalizar. Chegou lá, sim senhora, é um caso de um falso recibo verde, atua e levanta o auto. Era assim que deveria ser. Dá 10 dias à empresa para regularizar a situação do funcionário, faz o contrato, fica resolvido. A ausência de fiscalização ou não a suficiente dá asos a que continuam a existir mesmos casos de recibos verdes. Manuel António Ribeiro, falamos agora da reentrée do PSD na festa do Pontão. Pronto, foi estamos perante mais um lançamento mais um episódio das eleições que se aproximam. Nós estamos a 7 semanas do ato eleitoral, das legislativas, e ainda muitas pedras no tabuleiro vão se movimentar. Nós tivemos pela primeira vez o líder do CDS presente nesta festa, neste reentrée dos sociais-democratas, e o que se consegue retirar desta festa de reentrée é que foram dois discursos que, na minha opinião, são dois discursos que continuam a fazer e a realçar o que é que foi feito, digamos, tramitado e traduzido e enquadrado numa lógica de que tudo o que foi feito foi o resultado. O que interessa é que agora temos um crescimento, pequeníssimo que seja, mas é um crescimento. Temos uma taxa de desemprego muito menor que a que tínhamos em 2011, ou após a Troika, só que esquece
não são falados dados como a quantidade de empresas que faliram, a quantidade de pós-trabalhos que se perderam, por acaso era um dado que trazia, para ter uma ideia, desde 2011 o salário mínimo subiu, de pessoas que estão atualmente a receber o salário mínimo, subiu 73,6%. Ou seja, e esta subida de 73,6% desde 2011, nós estamos aqui a falar, e o ano passado eram 880 mil trabalhadores que recebiam o salário mínimo, nós estamos a falar em trabalhadores que uns iniciam funções e independentemente da sua escolaridade, têm esse valor atribuído, mas também há aqui uma percentagem considerável de funcionários que tinham vencimentos muito mais elevados e que as entidades patronais, como negociação, mas senhores, ou ficam cá e baixamos os vencimentos, e também baixamos os vencimentos para o salário mínimo. Ou seja, isto é a precariedade. É uma precariedade de emprego. Porquê? Porque foi para conseguir que as empresas tivessem maior flexibilidade financeira e económica, então foi atuado drasticamente no maior peso das empresas, que é a mão de obra. Ora, mas isto vai trazer um problema, aliás, trouxe um problema, foi que se as pessoas têm menos recursos financeiros, o poder de compra também é menor. Ora, se o poder de compra é menor, toda a economia, todo o consumo também baixa drasticamente. Ora, o consumo interno fica afetado e qualquer país como o nosso, que tem um peso considerável neste tipo de economia, sente essa realidade. E por outro lado, este aumento do número de funcionários que oferem o salário mínimo acabam por ser funcionários pouco motivados, são funcionários em que vivem nos limiares de vida, em que poucos recursos que têm e que são difíceis de contornar, porque com 505 euros, que é o ordenado mínimo, mais atualmente em que nós temos que pagar água, luz, telecomunicações e eventualmente uma renda ou uma prestação de uma casa, e se tiver só um a trabalhar, é extremamente, se tiver um ou dois ou mais filhos, é extremamente complicado conseguir sobreviver. Este modelo económico que foi apresentado, este modelo que foi transformado e foi implementado ao longo deste executivo, na minha opinião, foi um retrocesso para todos os trabalhadores, nomeadamente na sua qualidade de vida. Sim, acabou por ter algum benefício, algum benefício que teria que existir, porque a austeridade a gente retira de um recipiente e ele há de cair num outro qualquer. Trouxe para que estes valores, nomeadamente no emprego, na taxa de desemprego, fossem os valores que estão atualmente, e inclusive também, não só a taxa de desemprego, e o crescimento económico algum dia tinha que crescer, mesmo esse crescimento ténue, é um crescimento pouco sólido, um crescimento com pouca esperança. E no discurso, quer de Passos Coelho, então ainda mais feroz e mais ofensivo de Paulo Portas, o que nós temos é um discurso do que é realçar estes dados, mas que não apresentam propostas para o futuro. Ou seja, a única coisa que está a sair para o discurso é o discurso dê-nos um voto de confiança para nós continuarmos, para pormos o país a crescer mais, para diminuirmos o desemprego, mas isto só não chega. Falta, e se por um lado o PS tem tido, diria eu que o facto de ter apresentado um programa está a ser um bocadinho, não sei se vítima ou não sei se é o termo mais adequado, de que bem apresentei um programa e os cidadãos já estão a analisar aquele programa. O caso da coligação não apresentam medidas, a única coisa que dizem é que nós fizemos um percurso
digamos, segundo Audaz, com muitas dificuldades. A austeridade foi uma realidade. Nós queremos melhorar isto, mas não dizem como. O discurso não diz como. O discurso é de que o PS deixou o país na bancarrota, repetidamente. Nós tivemos que fazer austeridade porque o PS deixou, o anterior governo deixou o país no estado em que deixou, e nós tivemos que, digamos, fazer esta caminhada. E fazemos esta caminhada, mas chamamos esta caminhada, e agora? Sim senhor, agora. E os portugueses querem mais. Os portugueses querem que seja apresentada uma proposta. Quais são as propostas para o próximo exercício? E isto está a faltar. O que vai fazer a coligação? Exatamente, está a faltar, porque não chega só a dizer que agora vai investir no emprego, agora... Não, mas como? De que forma? Que metodologias vão ser aplicadas? Ou seja, é isto que está a faltar. Quais é que são os principais pontos que, de facto, a coligação quer investir, ver e quer melhorar no país? Que é para os portugueses poderem decidir entre as candidaturas que vão votar. Mas isto não aparece no discurso. É um discurso, apesar de no início da campanha... É um discurso vago, Manuel António Ribeiro. É um discurso... Ou falta alguma objetividade? Para além disso, é um discurso em que a própria coligação admite que não pode dizer tudo, porque vai ter que ser dada continuidade a muitos, uma vez que foi avançado este caminho, este percurso de austeridade. A austeridade não pode, a partir da primeira semana das eleições, não pode existir. Vai ser um orçamento rigoroso para o próximo ano. Vai continuar a existir dificuldades, porque não se pode inverter assim o ciclo, os ponteiros, como quem inverte no sentido da marcha. Ora, e só que não é apresentado essas propostas, porque há o receio, primeiro, que o desgaste, primeiro, o sofrimento de muitos portugueses, fruto da política que existiu ao longo destes últimos 4 anos. Ora, se for apresentado com preto no branco, de que vai ter que ser feito esta e aquela e outra medida, que vai trazer ainda mais dificuldades aos portugueses, é lógico que corre isto para o dos cenários. Um cenário é o PS escolar e até atingir a maioria absoluta, e o outro cenário é, sem dúvida, a coligação ter o pior resultado que possa existir, porque caso eles apresentarem, caso a coligação apresente essas propostas, é lógico que os portugueses vão fazer uma análise, diria eu, cuidadosa, cautelar, porque esta coligação nas anteriores eleições prometeu mundos e fundos e deu tudo menos mundos e fundos. Manuel António Ribeiro, quer a coligação, quer o PS, tem um problema nas legislativas, a maioria absoluta. Eu acho que esse cenário, para mim, está fora de hipótese há muito tempo. O único cenário que eu posso aceitar, fruto de que o PS, que inicialmente houve uma expectativa muito forte sobre António Costa, que na discussão com o Seguro, que iria digamos, dinamizar o partido, queria criar aqui uma união... Iria dar uma lufada de ar fresco ao PS. Haver aqui isso não se verificou, não se verificou, e as sondagens valem o que valem, mas são sempre indicadores, e como não houve esse disparo, como António Costa não descolou, a coligação ainda vai usufruindo dessa alguma falta não digo de felicidade, ou até de alguma falta de coordenação dentro da própria candidatura de António Costa. Eu já não falo só na questão dos outdoors, também não falo até os próprios ruídos dentro do partido sobre as presenciais, se apoia quem é que apoia. Agora a Maria de Belém também quer ser candidata, ou seja, tudo isto há ali
não há uma união no partido. Ou seja, se António Costa, quando ganhou, pensou-se que ele ia pegar no partido e mobilizar todos aqueles grandes líderes, todos aqueles grandes velhos do Restelo do partido, o que não está a conseguir. Então, como não está a conseguir, a coligação beneficia deste algum murchar do Partido Socialista, e António Costa, das duas uma, ou faz estas últimas 7 semanas, 7 semanas de grande rigor, de uma campanha, digamos, presente, de uma campanha em que convença os portugueses de que vai efetivamente mudar o rumo, ou então vamos ter umas eleições em que vão ganhar, ganha por meia dúzia de votos relativamente ao... Manuel António Ribeiro, só uma última nota relativa a questões políticas. Muito rapidamente um comentário para a possibilidade então de Maria de Belém ser candidata à presidência da República, ainda para conseguirmos falar sobre o arranque da época desportiva de futebol. O que me ocorre dizer sobre esta, e aí António Costa esteve bem, foi, meus senhores presidenciais, é só depois das legislativas, e não contem com mais nenhum comentário do Partido Socialista. Aí esteve bem, e acho que Maria de Belém é uma forte candidata, como também é Sampaio da Nova, também um e outro são bons candidatos. Não estou de acordo com o último pensamento relativamente dado pelo candidato Neto, em que diz que Maria de Belém não tem perfil. Há aqui um eleitorado, quando o eleitorado feminino tem aqui uma percentagem considerável, porque no fundo, e nós vivemos numa sociedade em que cada vez a mulher tem mais notoriedade na vida pública e na vida política, e é uma forma também de poder, e seria a primeira mulher Presidente da República, ali é uma candidata. Pena é, e aí é que voltamos àquilo que falávamos há bocadinho, é que aparecer agora, porque falar sobre presidenciais a 7 semanas das legislativas é ruído. E é ruído que prejudica claramente António Costa e favorece a coligação. Se reparar, a coligação já teve Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio e outros, Santana Lopes, e o alarido por digamos, por qualquer um desses candidatos não tem o impacto de que tem, porque António Costa, o povo português, os portugueses tinham e quase continuam a ter uma expectativa nele, porque é quase que, se eu tenho uma coligação em que tem um governo que levou os portugueses às dificuldades que levou, mesmo agora comparando com a Grécia, que acho que é uma comparação infeliz, nós vamos comparar com quem está melhor, não é comparar com quem está pior, é com quem está melhor, porque é para nós atingirmos outros patamares. Os portugueses querem uma alternativa. Ora, e uma alternativa é António Costa. Ora, se o António Costa não está forte, se o PS não está forte, a alternativa começa a esvaziar-se, e quanto mais ruído existir, por isso, para mim, presidenciais, depois das legislativas. Depois das legislativas, aí sim, se António Costa vencer as eleições, tem um determinado poder para dizer que é Sampaio da Nova ou Maria de Belém. Se não vencer, provavelmente terá que ter ali já terá menos poder partidário para poder tomar uma posição. Muito bem. Manuel António Ribeiro, antes de terminarmos o comentário, falamos então do arranque da época desportiva. Como é que lhe parecem os 3 grandes do futebol em Portugal? Os 3 grandes, aliás, os 3 milionários em Portugal. Nós temos três clubes que gastaram, aliás, foi a época desportiva onde mais dinheiro se gastou no arranque da mesma, ou seja, em contratações. Nunca em nenhuma época se investindo tanto dinheiro. Por isso, uns através de fundos, outros através de vendas, outros através nem se sabe como nem de que forma, é que lá estão. O que interessa aqui, e agora falando desportivamente, há aqui 3 notas a deixar. A primeira
é que ambos os três apresentam qualidades, pelo que as contratações que fizeram, ambas as equipas têm valores. Segunda nota, o Benfica tem a dificuldade porque foi dos três o que menos investiu em jogadores. O Sporting claramente melhor que o ano passado, mas mal era se não estivesse, porque as contratações milionárias que o Sporting faz, apesar de estar sob uma reestruturação financeira, que não sei como é que é possível fazer uma reestruturação financeira com aqueles investimentos todos, mas mais para a frente vamos analisar. Ou seja, um outro futebol com outras pedras, e o Futebol Clube do Porto claramente com uma entrada muito positiva, com jogadores que uns que já jogaram, outros que ainda não jogaram, mas que vão aparecer e vão se evidenciar. Por isso eu estou certo, claramente estou certo, e o Braga também vai ter uma nota a dar. Estou certo que vai ser o campeonato mais competitivo. Tenho pena e tenho receio de que a questão das arbitragens possa vir à tona como um bode expiatório, porque, como deve imaginar, os presidentes dos três clubes fizeram grandes investimentos. Por isso as expectativas também são altas. O que quer dizer que se qualquer um deles não atingir, o Benfica não ganhar o tri, o Sporting não ganhar o campeonato passado não sei quantos anos, e o Porto estar 3 anos, se caso não ganhar, vão ter dificuldades em lidar com a situação, porque qualquer um desta massa associativa quer vencer. Ora, só um é que pode vencer, e vejo o Futebol Clube do Porto muito bem, com pedras ali. Estou curioso para ver os dois avançados que o Porto contratou a jogar em pleno como titular. Estou curioso. E ao mesmo tempo também estou curioso para ver como é que o Sporting vai gerir esta liderança de Jorge Jesus, que é uma liderança muito própria, em que o presidente é levado para segundo plano, mas quase, em que é ele o centro do comando, e também curioso por ver Rui Vitória no lançamento de futuros atletas, futuros valores no Benfica, nomeadamente até o Nelson, que marcou o quarto golo, com um golo excelente, e que demonstra claramente que a formação também é uma aposta que pode ser feita e a custos bem muito mais acessíveis do que contratações no estrangeiro. Portanto, a época começou e, começou bem, e as expectativas são então altas para o resto da temporada. Manuel António Ribeiro, terminamos então com o futebol, voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira. Boa semana. Obrigado, igualmente. A partir do final de setembro, cerca de 1.400 licenciados no desemprego vão voltar à faculdade para adquirirem competências na área das tecnologias de informação e comunicação e aumentarem assim as probabilidades de voltarem ao mercado de trabalho. E esta, pelo menos, é a expectativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que em julho assinou acordos de cooperação com 26 universidades e institutos politécnicos, com vista à realização de 55 ações de formação para licenciados no desemprego. Em junho, último mês, para o qual há dados, das 536 mil pessoas inscritas como desempregadas nos centros de empregos, 70 mil tinham concluído o ensino superior. Ao contrário do que ainda acontece com a maioria da população ativa portuguesa, uma das dificuldades que se coloca a muitos desempregados não é a de falta de qualificações, mas sim o facto de não detectarem as que são requeridas pelo mercado de trabalho. Novas oportunidades então para os jovens licenciados no desemprego. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado céu pouco nublado, o limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste, até final da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 14 graus e uma máxima de 25. Em Lisboa, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. E em Faro, a mínima será de 18 graus e a máxima de 25.
É tudo por agora, já sabem, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.